o que tiver que resolver. 2, vim com toda a minha equipe e meus secretários para cá. Saí de Brasília e vim para cá. Junto com o governador, que determinou a abertura, porque é ele que determina, do Centro Integrado de Coordenação e Controle, aqui onde nós estamos, que reúne todas as capacidades aí do governo do Estado, do município, do governo federal, das Forças Armadas, dos órgãos de segurança, dos apoios civis, todas estão aqui trabalhando. Começamos às 4h de anteontem. E vou passar para os senhores tudo aquilo que nós já fizemos. E fizemos juntos. Não existe. O Ministério da Saúde fez, o governo do Estado fez, nós fizemos juntos. E aí, eu coloco, inclusive, aí, o Ministério da Educação, que nos cedeu, por intermédio da EBSER, a utilização plena do Hospital Universitário Getúlio Vargas, e agora de manhã estamos abrindo os primeiros 60 leitos. Agora de manhã. Então, agradeço já, desde já, a equipe do general Teixeira, da EBSER, que está conosco, e no que for necessário. Manaus é a prioridade nacional neste momento. Vocês estão ouvindo do ministro da Saúde. Neste momento, é a prioridade nacional. Não poderia deixar de ser. E eu ressalto, não tem como resolver essa situação se nós não transformarmos o atendimento precoce em prioridade da Prefeitura de Manaus, que, aliás, já é a prioridade do prefeito atual. Já abriu a UBS da Newton Lins e se comprometeu e se compromete diariamente em botar para funcionar todas elas para o atendimento da Covid também. Bem, o HGU, nós chegaremos no HGU a 180 leitos. Nós redistribuímos andares inteiros, transportamos equipamentos e estruturas dos andares, reorganizamos o hospital ontem, com auxílio do Comando Conjunto das Forças Armadas. Nós estamos trazendo enfermarias de campanha para reforçar os hospitais de referência que estão lotados, como o Delfino Aziz e o 28, que inicialmente já 60 já estão sendo deslocadas hoje, de avião. O Newton Lins foi requisitado pelo governo do Estado e está no caminho de abrir amanhã, de hoje para amanhã, mais 80 leitos, entre UTI e leitos clínicos. É isso, né, Marcelo? Totalizando aqui numa primeira conta, 350 leitos, entre UTI e clínicos. Isso imediatamente. Estamos com o Sírio-Libanês, em parceria, trouxemos o Sírio-Libanês para ajudar na gestão hospitalar, como um todo. E tem um trabalho forte para deshospitalização, ou seja, pacientes que já estão em condições de progredir para o tratamento em casa com acompanhamento. Que na correria e no fogo quente, às vezes os médicos estão mais preocupados em salvar alguém do que está definindo quem pode ir para cá ou para lá. Então, um apoio externo nesse momento ajuda a dividir essa responsabilidade e, com isso, são 150 leitos que a gente pretende ter esta semana também por deshospitalização para tratamento residencial. Somando os dois, vamos para 500 leitos. 500 leitos, nós estabilizamos o Estado. Falo sobre recursos humanos. Manaus continua sendo um exemplo.
ainda temos 180 voluntários da área de saúde para ser contratados pelo Estado. Prontos hoje, após uma seleção feita pela doutora Mayra do Ministério, sua secretaria, ela vai disponibilizar para o Marcelos a contratação de 180 profissionais hoje, já cadastrados, já voluntários, já prontos. Já discutido valores, já discutido condições, prontos. E a Mayra volta agora para buscar outros profissionais do Brasil, de onde tiver que vir. Então, o Ministério vai contratar, com o apoio novamente da IBCE, contratar, pagar, capacitar, transportar e apoiar logisticamente em Manaus para disponibilizar recursos humanos. Fui claro? Então, recursos humanos. Equipamentos, todos que nos foram pedidos. Todos os monitores, todos os respiradores, todas as bombas de infusão, simplesmente tudo o que foi solicitado foi entregue, sem exceção. A logística disso tudo também está disponibilizada pelo Ministério. Já é uma decisão antiga, mas eu reforcei ao secretário que qualquer compra da área de saúde para o Amazonas pode ser comprada para entregar em Guarulhos, a preço de Guarulhos, que eu transporto a logística para Manaus, eu vou tirar o Ministério da Saúde transporta a logística com a logística para Manaus, com a logística grátis. Eu tenho recursos para isso. Nós temos depósitos do Ministério em Guarulhos prontos para receber qualquer necessidade de compra do Amazonas, e o transporte, ele é responsabilidade do Ministério. Então, não justifica. Eu não consigo botar em Manaus em uma semana. Eu coloco em Manaus em 2 dias. Você compra, recebe em Guarulhos e eu transporto para cá imediatamente. Isso está disponibilizado por Estado desde abril. Falamos agora sobre oxigênio. Manaus vive a crise do oxigênio. Por que a crise do oxigênio? A White Martins é em Manaus e sempre trabalhou a 50%. Atendia o estado do Amazonas com 50% da sua produção. Capacidade dela de 25, com mais apoio externo aí 28 em outras empresas, e o consumo era 15 e 17. 1.000 metros cúbicos de oxigênio gasoso dia. Quanto é hoje no estado do Amazonas? 70.000 metros cúbicos no estado do Amazonas. Dia. Quanto a White Martins fabrica? 28. A Martins mais 2 outras menores. Qual é a nossa fabricação? 28. Qual é a nossa demanda? 70. Sem contar com os novos leitos que irão abrir. Nós estamos em Manaus. Não preciso contar para ninguém onde é. Quanto tempo demora a balsa vindo de Belém? E assim o Estado começou a fazer a sua logística dentro do que podia, mas não tem como vencer uma demanda desse tamanho. Toda a fabricação da White Martins no Brasil está impactada. Então, é uma luta nós conseguirmos o oxigênio, ou líquido, ou gasoso, em qualquer lugar. O que nós estamos fazendo? Uma ponte aérea para trazer os tubos de oxigênio. Essa ponte aérea com aviões da FAB e aviões civis contratados para trazer tubos de oxigênio para Manaus. Só que quando você fala no avião C-130, que é o nosso grande referência, o Hércules, um dos maiores cargueiros do mundo, ele traz 6.000 metros cúbicos numa pernada. Apenas 6.000 metros cúbicos.
Quando você fala do oxigênio gasoso contratado num Boeing cargueiro, que são 200, 300 tubos de oxigênio gasoso, são 3.000 metros cúbicos. Nós precisamos de 70.000 metros cúbicos. Então, nós temos uma ponte fluvial, que nós trabalhamos e agora está dia sim, dia não, e poderá ser dia sim, dia sim. Que nos responde aí a 1/4 da demanda, mais ou menos, 1/3 da demanda, para um dia. Então, eu preciso ter uma ponte aérea, uma ponte fluvial e uma ponte terrestre, com carretas da 319. É assim que funciona, para trazer o oxigênio. Só o oxigênio. Estamos comprando 10 usinas geradoras por requisição do Estado. Já era a ideia do Estado. O Ministério está assumindo a frente para poder ter velocidade. Comprar, transportar e instalar em 4 dias. Ótimo, usina geradora. Essas 10 usinas vão resolver o problema dos hospitais. As 10 usinas geram 5.000 metros cúbicos. Eu preciso fazer a conta ou deu para o pessoal captar? Eu já não tenho certeza se falei, mas no dia 31 de dezembro, nós mandamos mais 25 milhões de reais para o estado do Amazonas, para atender os seus municípios, para se preparar para o início de 21, para a Covid. Mais 25 milhões de reais. Eu não posso deixar de agradecer de verdade a todo mundo que está se voluntariando a trabalhar, as empresas que estão se apresentando para trabalhar a custo zero, com doações. Essa é a hora de resolver o problema. Não é a hora de ganhar dinheiro, não é a hora de nós termos aí os mercadores da morte vendendo coisa. Nós temos que, hoje, só pensar em salvar vidas, mais nada. Ninguém mais tem que estar preocupado em ficar atendendo outras demandas, colocar dessa forma. É todo mundo focado em salvar vidas. É assim que nós temos que pensar, cada um no seu papel. Se o papel daquela pessoa é se prevenir para não ficar doente, tomar seus cuidados, manter seu afastamento social, esse é o papel dela. Se o papel da equipe de mídia é informar, é manter a população entendendo o que está acontecendo para que pessoas fiquem calmas e confiem em quem está fazendo o trabalho, esse é o papel dos senhores. E cada um tem o seu papel da segurança pública, o papel da defesa civil, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Executivo em todos os níveis. Se o papel do empresário é manter a sua estrutura funcionando para que o pessoal possa ter o seu emprego, mas com a devida prevenção e cuidado médico, é o papel de cada um. Cumpram o seu papel. Senhores, vamos vacinar em janeiro. E Manaus será também a primeira a ser vacinada. Eu fui claro? Ninguém receberá a vacina antes de Manaus. A vacina será distribuída simultaneamente em todos os estados, na sua proporção de população. E Manaus terá essa prioridade também. A vacina, e eu faço aqui a primeira alerta, ela induz a produção de anticorpos.
Essa é a função da vacina. Ela vai induzir a produção dos anticorpos. Quem produz os anticorpos é o próprio ser humano. Essa produção de anticorpos não é no dia seguinte. A literatura fala de 30 a 60 dias. É isso, né, doutores? De 30 a 60 dias. Não é tomar a vacina no dia 20 e no dia 22 está na rua fazendo festa. Nem vai resolver o problema da infraestrutura e tratamento precoce de Manaus. Nós não temos 30 dias, 60 dias para esperar a imunização total. Nós não temos esse tempo. Então, a vacina, ela faz parte de uma estratégia, mas a estratégia principal é a que eu estou fazendo aqui. É o tratamento na unidade básica de saúde. É o diagnóstico clínico feito pelo médico. O médico não pode se furtar a fazer o seu diagnóstico clínico. Ele não pode se furtar. É sua obrigação. Vacina. Nós temos 2 vacinas para janeiro, muito promissoras, de estarem liberadas. Todos acompanham a vacina da Fiocruz com a AstraZeneca e a do Butantan com o Sinovac. São 8 milhões de doses. Quando a Anvisa concluir a sua análise de segurança e eficácia, 3, 4 dias depois, nós estamos distribuindo a vacina no Brasil. Ponto. A Anvisa vai se pronunciar no dia 17. Botem aí os números para frente. Se a Anvisa alongar para o dia 20, 22, botem os números para frente. Mas é janeiro. É janeiro. Hoje decola o avião para ir buscar as 2 milhões de doses na Índia. Hoje. É o tempo de viajar, apanhar e trazer. Já está com documento de exportação pronto. Data de decolagem no dia 16. Então, quando nós tivermos a posição da Anvisa, nós temos o material para distribuir. E temos capacidade de vacinar no Brasil todo, nas nossas salas de vacinação nos municípios. Essa é a vacina. Essas são as vacinas. As 6 milhões de doses do Butantan estão prontas, guardadas em Guarulhos, do lado do nosso depósito, com a Anvisa. Assim que o Butantan concluir lá a documentação e a Anvisa autorizar o uso, nós distribuiremos. São 8 milhões de doses em janeiro. Tudo isso é janeiro. Numa pernada, somos o país que mais imuniza no mundo. Em janeiro. Sem contar fevereiro, março, abril, maio, junho, que entram as grandes quantidades de vacinas. Nós somos o país que mais imuniza no mundo. Sempre fomos. Nós temos o maior programa nacional de imunização do mundo. Nós vacinamos 300 milhões de doses por ano. E vamos fazer igual com a Covid-19, com a vacina contra a Covid-19. O resto é apenas pressão política, pressão partidária, pressão de bandeiras, pressão de interesses particulares. Nós não saímos do nosso rumo nem um minuto. Cascavel botou aqui para lembrar que o Japão, que é uma referência no mundo em termos de desenvolvimento, primeiro mundo, né? Só começa a vacinar em março. Só começa a vacinar em março. E, para concluir, nós temos que nos cuidar. Nós, em Manaus, temos que nos cuidar. Nós temos que seguir as orientações dos gestores. Não adianta. Nós temos que seguir as orientações dos gestores. Não adianta lutar contra isso. A minha família está em Manaus.
Todos sabem disso. Minha família está em Manaus. Minha filha está em Manaus. E isso faz com que não tem como não pensar que tem que tomar cuidado. Então, eu quero deixar aqui muito claro para todos que nós não estamos nem um pouco afastados de viver o problema de Manaus. Nós estamos dentro do problema com todos os senhores. Tá bem? Essa é a sensação que tem que ser compreendida. Nós estamos juntos. Contem comigo. Contem com o presidente da República. Ele me apoia em tudo que eu peço. 100%. 100%. Isso dá muita responsabilidade para mim. Seria muito fácil eu passar a conta para ele. Mas se eu tenho um apoio de 100% do que eu peço, é muita responsabilidade. Contem comigo. Contem com o presidente da República. Nós somos o governo federal. Nós somos o governo federal. O governo federal está com o Estado, está com o município, está com o comando conjunto, está com todos vocês. Não nos olhem como se nós não estivéssemos aqui. Tá bom? Muito obrigado.